Continua aqui na internet. O tema de hoje é disfunção erétil. E os nossos convidados, os mesmos do programa, Dr. Arquimedes, Dr. Zé Bento. Doutores, é um assunto que mexe com a vaidade masculina. E por falar em vaidade masculina, eu vou começar com a pergunta do Bruno, que pergunta se remédios para controlar calvície interferem na libido e na capacidade de ereção. Os remédios podem interferir. Esse remédio para calvície é o mesmo remédio que se usa para próstata e ele pode causar, não na dose muito baixa, mas em doses mais altas, ele pode diminuir o libido porque altera os níveis hormonais. A gente está falando só da finasterida? É a finasterida 1 mg, que é utilizada para o cabelo. Para a próstata é utilizado 5 mg. Quando se dá 5 mg, você tem problemas de ereção. Na dose de 1 mg é menos frequente você ter problema de ereção. Pode acontecer, mas pode é acontecer, menos frequente. É menos frequente. Tá, joia. Doutor Zé Bento, agora uma pergunta feminina, que é só pegar o nome dela. A Adriana diz que ouviu dizer que quando a mulher tem que retirar o útero, normalmente por causa de mioma, né, perde um pouco de apetite sexual. Tem a ver? Não, não tem nada a ver. O útero não participa no relacionamento sexual da mulher. O que pode acontecer é que quando você retira o útero, você pode alterar a vascularização, a quantidade de sangue que chega para os seus ovários. Aí sim pode estar comprometida então a produção de hormônio ovariano e aí você pode ter uma disfunção sexual. Uma outra coisa que pode acontecer, principalmente em mulheres jovens, quando se tira o útero e se vai fazer uma retirada do útero completa, retirando o colo do útero também, você pode diminuir o tamanho da vagina. Tá certo que a vagina, ela distende, imagina, a vagina distende tanto que passa a cabeça de um nenê dentro pela vagina. Foi feita para isso. Então, ela distende justamente para abocanhar, para justamente ela pegar o pênis no tamanho que o pênis for. Então, por isso que não importa qual o tamanho do pênis, viu? Nem a espessura do pênis. A vagina comporta qualquer tipo de pênis e qualquer tipo de tamanho do pênis. Mas, durante a cirurgia, você pode diminuir esse tamanho da vagina. Isso pode comprometer o relacionamento sexual. Ela pode ter dor. Tá, joia. Doutores, tem a pergunta aqui do Júlio, que ele quer saber, é normal demorar muito para ejacular em uma relação? E eu aproveito para expandir um pouco a pergunta dele, porque quando ele pergunta demorar muito, sei lá, às vezes ele está falando de 15 minutos, que para outra é demorar pouco, quanto que tem que durar uma relação? Então, não existe. A melhor definição para o tempo de ejaculação é uma definição de satisfação, tanto do homem quanto da mulher. Se o homem atinge o orgasmo em 5 minutos e a mulher em 5 minutos, é o ideal. Se ele demora 1 minuto e ela 1 hora, passa a ser uma ejaculação que a gente chama de ejaculação precoce. Você perguntou sobre ejaculação demorada, ejaculação retardada. Sim. Normalmente isso ocorre em pessoas que tomam medicação antidepressiva, né? Quem toma antidepressivo, na verdade, retarda muito ou não consegue ejacular. O que não é o mais frequente. O mais frequente é a ejaculação precoce, que está relacionada com a ansiedade do indivíduo. Quanto mais ansioso, mais rápido tende a ser a ejaculação. Entendi. E essa é uma das grandes queixas hoje do homem, é ejaculação precoce. E não é, às vezes, nem tem penetração. Às vezes ele vai tirar a roupa e já ejacula. De tão ansioso que ele fica. E aí está indicado, então, um tratamento com um urologista e, eventualmente, até antidepressivos. Tá, joia. Próxima pergunta é do Gilberto. Ele não identifica nenhum problema, digamos, fisiológico na ereção. Ele diz que a ereção dele até acontece normal, só que não sente vontade, ele não tem libido. O que é nesse caso, doutor? A falta de libido ela tem várias causas. A principal delas, não na idade dele, seria uma alteração no nível de testosterona. A testosterona é o hormônio masculino responsável pelo libido. Ele tem 34 anos. Ele tem 34 anos, não teria idade para ter diminuição da testosterona, mas pode ter. Então é aconselhável que ele faça uma dosagem de testosterona. Ou a perda do libido pode ter causas psicogênicas e não está relacionado a nenhum fator orgânico. E a perda da libido era mais comum entre os homens ou entre as mulheres? Entre as mulheres. As mulheres têm uma diminuição do desejo sexual, é muito mais frequente do que os homens. E também elas são muito mais sujeitas a alterações hormonais. Então as mulheres, 30% das mulheres têm hipotireoidismo. O hipotireoidismo pode levar uma diminuição do desejo. Elas têm também uma diminuição na menopausa, tem uma diminuição de testosterona, do estrogênio. Isso pode também afetar o desejo. Então as mulheres são mais acometidas. E num caso desse, que a pessoa... Vamos supor o contrário. A pessoa às vezes está com um pouco de dificuldade de ereção, mas tem o desejo. De outras formas, uma pessoa que tem dificuldade de ereção, mas está com desejo, dá para fazer o sexo oral, dá para fazer...
esse tipo de coisa tranquilamente. O homem pode até se satisfazer na relação, mas ele não satisfaz a parceira porque ele não consegue ter penetração, porque ele não tem uma ereção suficiente para ele ter penetração. É aí que estariam indicadas as opções de tratamento. A primeira linha, que seriam as medicações via oral, que nós comentamos, a segunda linha, que são as injeções, até a terceira linha, que seriam as próteses penianas. Entendi. Por falar em injeção, chegou uma pergunta do Elair, que ele faz esse tratamento, ele viu no programa e ele ficou na dúvida de quanto em quanto tempo que ele pode usar essa injeção. Teoricamente, ele poderia usar todos os dias a medicação, desde que ele queira ter relação todos os dias. Não, mas aí a gente está falando de horas, talvez, ou minutos. Pode? Não entendi a pergunta, desculpa. Se ele quiser emendar duas, ele foi uma, ele quer em meia hora, Não hora. é o aconselhável, mas se ele tiver um intervalo mínimo de 1 hora entre uma relação e outra, ele poderia utilizar novamente a medicação. Tá. Quanto mais usa a medicação, maior o risco dele criar uma fibrose no local onde ele aplica a injeção. Então, a gente não recomenda que ele use tanto assim a injeção. Normalmente, os usuários desse tipo de tratamento usam uma vez por semana ou, no máximo, 2 vezes ao semana. Dica importante aí, hein, pessoal? E tentar variar o local, que é a mesma orientação que o diabético tem. Aplica de um lado, tem. aplica de outro, mais para frente, mais para trás, no meio do pênis. Na verdade, esse tipo de injeção só pode ser indicada pelo médico. Quer dizer, a gente não está dando dica aqui para que você vá lá e já comece a usar. Não. Até porque não vai conseguir comprar. Exatamente. Tomara, né? Não era para ser. Né? Consegue comprar sem receita? Aqui no país tudo consegue, Tudo, né? Mas não não deveria. Ele tem que ter orientação médica e o mais importante, ele tem que ter um acompanhamento médico e um telefone de urgência do médico, porque essas injeções, elas podem ter uma complicação séria, que é uma doença chamada priapismo. Ele fica em ereção e não reverte mais. E isso requer um tratamento de urgência. Então, se ele permanecer mais que 2, 3 horas em ereção, ele tem que contactar o médico para que você faça um tratamento para reverter. E isso pode dar problema cardiovascular? Não, mas isso pode causar problemas sérios para o pênis. Se o pênis fica permanentemente em ereção, pode evoluir até para a necrose do pênis. Ninguém quer. Ninguém. Pessoal, vamos pegar mais uma pergunta aqui, já estamos terminando. As perguntas estão ficando mais pesadas. Essa é uma pesada sem graça, inclusive. Olha, a Miriam quer saber como que ela faz para retomar a libido, retomar a vontade de fazer sexo. Ela está voltando de um tratamento quimioterápico para câncer de mama. Bom, primeira coisa, Miriam, você precisa ter um aporte psicológico. Outra coisa, você precisa ter um companheiro carinhoso, um bom relacionamento. E depois você conversar com o seu médico, ver se você pode fazer, até se tiver uma disfunção hormonal, se você pode tomar algum tipo de hormônio. Dependendo do tipo de tumor que você teve, você pode sim fazer uma reposição de hormônio. Tá joia. Pessoal, mais uma pergunta aqui, acho que para encerrar, o Ney Brito, até uma pergunta que a gente já respondeu no feed, mas acho que é uma boa pergunta para encerrar, se ter desejo sexual demais é algum tipo de distúrbio. Nós comentamos isso. Eu acho que se atrapalha as atividades diárias dele, realmente é um distúrbio. Se ele só pensa nisso, ele vai atrapalhar as atividades de trabalho dele. Agora, se não, eu não acredito que isso seja um problema. Geralmente... É muito difícil. Na verdade, eu não consigo identificar esse tipo de paciente, a não ser que sejam alguma mente com algum outro tipo de problema. Eu lembro que há relativamente pouco tempo surgiu uma notícia daquele golfista Tiger Woods que era viciado em sexo. Existe isso? Bom, a mente, tudo pode acontecer, entendeu? Eu não acredito que isso possa ser verdade. Não sei o Zé Bento o que ele acha Douglas disso. também Michael teve Douglas, que ele foi até internado, teve que fazer um tratamento, quer dizer, são distúrbios psicológicos que ele pode apresentar, quer dizer, essa compulsão por sexo, como pode ter uma compulsão por doce, pode ser uma mania. Isso é uma coisa que ser, pode existir, não é só um excesso de pudor, não. Pode, por exemplo, uma pessoa bipolar, por exemplo, ela tem crise de depressão, mas tem crise de euforia. Essa euforia, uma das euforias são essas, compulsão por sexo. Tá, joia. Pessoal, muito obrigado pela presença e por todas as dicas que a gente conseguiu dar hoje. Foi um programa bem legal. E é isso, aproveitem o fim de semana. Precisar, vamos fazer sexo também, sem problema, mas com camisinha. E é isso. Até a próxima semana.